Boa noite a todos. Queria então começar por agradecer a vossa presença. Este webinar tem como principal objetivo tentar esclarecer o funcionamento da plataforma VetTalent Connect. De qualquer das maneiras, se houver algum assunto que achem que não está a ser esclarecido como deveria, ou há questões que possam ser esclarecidas mais à frente, por favor, podem deixar no chat ou deixarem para o fim da apresentação para falar, está bem? Sintam-se à vontade, a ideia é realmente esclarecer as dúvidas que possam existir. Então, a Vet Talent Connect é realmente uma plataforma que pretende facilitar a conexão entre os centros de atendimento médico-veterinário, as clínicas, os hospitais, os consultórios e os diferentes profissionais da área. O que sentíamos, na verdade, era que o mercado não tinha nenhuma solução, como a desta plataforma, em que o nosso objetivo ao realizar esta plataforma foi facilitar então a conexão e encontrar um local onde os consultórios, as clínicas, os hospitais, inclusivamente farmacêuticas, possam eh, encontrar facilmente os profissionais com as características desejadas para os seus locais de trabalho. E, por outro lado, os profissionais tinham alguma dificuldade, ou têm ainda, a encontrar as ofertas de trabalho de uma forma bastante clara e que tenham os requisitos que eles procuram para saber se faz sentido ou não concorrer. Então, na verdade, o que se pretende é que haja um sítio transparente e que consiga alocar ambos os lados do processo de recrutamento, portanto, as entidades que vão recrutar e os profissionais que pretendem ser recrutados. Um, Neste momento, a equipa da Vet Talent Connect é constituída por 5 elementos. Os fundadores sou eu, que sou o único médico veterinário da equipa neste momento. Depois temos o Tiago, que é o responsável pela componente da tecnologia e da cibersegurança, o João Pedro, mais da componente de gestão, logística e do plano propriamente da evolução do projeto. O Rui Costa tem estado na parte do desenvolvimento e também do marketing digital. E tivemos como parceira externa a colega Soraya Mendes, que veio dar aqui inputs mais relacionados com os recursos humanos, que não tínhamos ninguém propriamente dos recursos humanos na equipa original. Além disso, tivemos apoio também de advogados para criar toda a componente de proteção de dados e de proteger a própria Vet-Talent Connect, mas também todos os intervenientes no processo, portanto, quer os recrutadores, quer os próprios profissionais. O que é que distingue a Vet-Talent Connect, então, de outras plataformas que possam existir? Na verdade, nós pretendemos abranger dois tipos de contratação, uma delas associada ao que nós chamamos contratos permanentes, as típicas vagas de trabalho normal para contratação de pessoas para o quadro ou para tempos, contratos de termo a termo. Neste caso, são as vagas normais que já existem em outro tipo de plataformas. O que também é diferenciador é, então, a possibilidade de haver contratação para trabalhos temporários, ou seja, para realização de turnos, em que as pessoas podem, então, perante a disponibilidade que têm, fazer turnos, nomeadamente uma manhã, uma tarde, noites ou fins de semana, podendo estar a trabalhar noutra entidade, mas no seu tempo livre disponibilizarem-se então para fazer turnos noutro local. Esta apresentação, como vamos ter pessoas a representar clínicas, mas também profissionais, vamos explicar como é que funciona então ambas as partes. Vou começar por falar como funciona a parte das clínicas e depois, na fase seguinte, então, como funciona toda a parte dos diferentes tipos de profissionais. Relativamente às clínicas, a verdade é que tem que fazer um registro. Para isso, tem que aceitar a nossa política de privacidade em termos de uso, na qual temos a proteção dos dados,
e temos todo o cuidado a nível de cibersegurança para que não haja difusão desses dados pessoais. Neste caso, isso aplica-se quer às clínicas, quer aos profissionais, e todas as condições de utilização estão aqui nestes termos, portanto, devem ser lidos antes de aceito, para que também estejam a par de todo o processo legal associado a esta plataforma. Nomeadamente a responsabilização dos atos são de quem os pratica, portanto, neste caso, os profissionais têm que se responsabilizar pelos atos que realizam quando vão fazer um turno, por exemplo. No caso das clínicas, então, vão ter que fazer um registro básico com os nomes, moradas e o próprio NIF. Podem adicionar o website e uma pequena descrição da empresa, se assim o pretender. Tivemos o cuidado também de deixar uma pessoa de contacto para que possa haver uma comunicação fácil sempre que acharmos que poderá ser necessária. E também tendo em conta a dinâmica que existe atualmente na profissão e na classe no geral, decidimos também então criar já a possibilidade de ter filiais, não só para os grupos, mas para clínicas que possam ter mais do que uma filial, e, se necessário, colocar também a pessoa de contacto dessa mesma filial. Continua a haver a possibilidade, caso haja websites, por exemplo, diferentes nas diferentes filiais, dela estar a ser introduzida independentemente. Um, o que é que então, depois de ter feito um registro, esse registro tem que ser posteriormente aprovado por nós, a nível da administração, e depois disso já podem então usufruir todas as funcionalidades da plataforma, das quais então, sempre que acharem que é necessário, abrir uma vaga para os trabalhos permanentes, ou seja, para pessoas que procuram que integrem as vossas equipas. Nesse sentido, o que será necessário é preencher um pequeno questionário, que tentamos que ele seja o mais fácil de preenchimento e mais rápido, em que podem pôr um pequeno título da vaga, colocar qual é o tipo de profissão, a carga horária que pretendem que seja realizada. Tem aqui um drop list para que possam colocar intervalos de horas que habitualmente são utilizadas. Caso exista mais então do que uma clínica ou uma filial associada a um registro, podem selecionar qual é a clínica que existe, que pretendem abrir a vaga, quais são as habilitações que pretendem, bem como a experiência ou algum tipo de especialização que estejam à procura. Relativamente às condições salariais, elas são de obrigatório preenchimento. Temos intervalos de valores bastante amplos que permitem, no nosso entender, encaixar quase todo o tipo de profissionais, ou todos, esperamos nós. Um, Sendo que nós sugerimos que cliquem neste quadradinho para que o salário que pretendem oferecer seja mostrado aos candidatos. Este valor é um valor bruto anual, e vamos depois que o mesmo tipo de informação será colocado na parte dos profissionais. Caso exista algum tipo de benefício, como cartão de refeição, rede de descontos, também pode ser selecionado, bem como a disponibilidade ou a necessidade de horários, ou seja, se há necessidade ou não trabalhar aos fins de semana ou feriados, por exemplo. Pode, além disto, caso haja informação que queira valorizar a vaga e que não esteja aqui compreendida, poderá haver a possibilidade então de escreverem em texto livre aqui nesta caixa e também irá aparecer na própria vaga, está bem? A data da duração da publicação também pode ser selecionada por vocês, podem querer um período mais curto ou um período mais longo. Portanto, resumidamente, são estes os requisitos que são necessários para publicar uma vaga. Adicionalmente, temos soluções que estão disponíveis desde a última semana. Na verdade, a plataforma, quer pelas clínicas, quer pelos profissionais, é tendencialmente gratuita, ou seja, os profissionais nunca vão pagar nada para o utilizar, nesta fase, pelo menos, e para as clínicas, o que acontece é que, caso queiram fazer uma publicação do anúncio, como mostrei anteriormente, e que toda a gente que está inscrita na plataforma tenha acesso a essa vaga, não irá pagar absolutamente nada. Além disso, também de forma gratuita, caso pretendam, essa vaga poderá ser publicada nas nossas redes sociais, quer no Instagram, quer no Facebook, como também no LinkedIn. Para isso, basta colocarem aqui um visto nestes dois quadradinhos.
As versões pagas passam a ser passam a estar disponíveis só se vocês quiserem e sempre que quiserem, de forma a que a vossa vaga tenha mais destaque e que seja mais visualizada do que as vagas restantes. Para isso, temos uma versão que se chama Destacar a Vaga, em que há um valor que é cobrado por dia. Vocês podem alterar facilmente o período que pretendem que seja destacado, ou para menos tempo, ou para mais tempo, e é automaticamente o valor calculado no vosso ecrã. Aí o que vai acontecer nesta função é que, à partida, as vagas são colocadas e mostradas por ordem de entrada, e se colocar em destaque, o que vai acontecer é que serão as primeiras a serem observadas, independentemente de haver novas a entrar, elas estarão sempre no topo e serão sempre as que têm mais destaque. Como aparece aqui, por exemplo, estas duas, que acabariam por ser as que estavam, mesmo que entrasse outra, elas manteriam-se aqui sempre nas primeiras a serem observadas. Adicionalmente, temos uma versão que permite ainda uma maior visualização das vagas, que chamamos o enviar na newsletter. E o que é feito nesta função? Será enviado então para todos os candidatos da região da qual foi criada a vaga. Imaginem que tinha sido criada uma vaga numa filial ou numa clínica que se localiza no distrito do Porto e que essa vaga era para um médico veterinário. O que é que iria acontecer? Iria ser enviado um e-mail com a vaga que tinham previamente criado para todos os médicos veterinários que tivessem mostrado disponibilidade para trabalhar no Distrito do Porto. O que é que estava a acontecer? Estávamos então a fazer com que todas as pessoas potencialmente interessadas nesta vaga estejam a ser notificadas. Nas opções anteriores, quer na gratuita, quer da destaque, o que acontece é que tem que ser o profissional a fazer o login na plataforma e ir ver se houve uma entrada de uma nova vaga. Neste formato, o profissional potencialmente interessado é imediatamente notificado. Esta função também tem então este valor associado ao envio para todos os profissionais que se encontram deste tipo de filtro, que neste caso seria a localização e a categoria profissional. Neste caso, o profissional então iria receber um e-mail semelhante a este, com as características da vaga que tinha sido previamente criada, e facilmente poderia então candidatar-se a essa vaga, carregando neste botão que aparece aqui, iria direcionar diretamente para a vaga dentro da plataforma, e aí finalizava a candidatura carregando o botão candidatar. Nesse caso, a clínica que tinha aberto a vaga e selecionado a opção newsletter iria receber um e-mail de notificação a dizer o profissional Y candidatou-se à sua vaga. Portanto, nesse caso, teriam que ir à plataforma para ver o perfil do candidato e, caso ele tenha anexado o seu currículo e o LinkedIn, teriam também acesso a essa informação. Caso contrário, teriam acesso só ao perfil que ele tinha previamente criado quando fez o registro. Enquanto clínica, o que acontece é que tem também um dashboard que vos permite acompanhar as vagas que ainda têm aberto, os anúncios que estão por atribuir, quais foram as contratações que realizaram e ao longo do ano, através da plataforma. Eh, Na verdade, vocês, os profissionais, só vão saber quantos é que existem, quais é que potencialmente viram a vossa vaga. Não vão ter acesso a essa informação, peço desculpa, não vão ter acesso a quantos profissionais é que existem na plataforma. Isto, obviamente, numa política de proteção dos dados das pessoas inscritas. Só vão ter acesso a quem está interessado na vossa vaga caso os profissionais manifestem o interesse em candidatar-se, ou seja, quando vem a vaga, se lhes interessar, vão carregar em candidatar-se e aí sim vocês são então notificados e sabem quem são. Caso então tenha alguém concorrido, imaginem que era o nosso Rui, por exemplo, o que acontece é que vocês, além depois da notificação, iam à plataforma e viam o perfil, neste caso, semelhante a este, com a informação resumida do candidato, os contactos e então acesso ao LinkedIn direto e possivelmente descarregar o currículo vitae caso tenha sido anexado. O que acontece, esta plataforma, a partir daqui, já não seria, não é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma de conexão. O que aconteceria a partir daqui, caso este perfil
fosse interessante para as clínicas, o que elas deveriam então fazer era, com o acesso à informação que tenho aqui, caso achassem pertinente chamar para a entrevista, chamar então para, para entrevista através destes contactos, ok? Um, Avançando, um, relativamente aos trabalhos permanentes ou para quadro, seria esta a informação para as clínicas. Caso pretendam então procurar profissionais para trabalhos temporários, ou seja, para realização de turnos, para não saturarem a equipa ou porque tiveram uma baixa de última hora, têm agora uma solução bastante ágil para resolver o vosso problema, que é esta plataforma. Então, de uma forma muito simples, teriam que selecionar este separador que diz trabalhos temporários, indicar qual era a data que pretendiam para preenchimento do turno. Imaginem que era o dia de hoje, que é dia 27. Selecionavam o horário pretendido, se era um turno da noite, por exemplo. Qual era a filial, caso exista mais do que uma, se fosse só uma clínica, por exemplo, ou só um hospital, só vai aparecer aqui uma filial. Qual o valor mínimo e máximo que estão dispostos a pagar por este turno e qual é que é a profissão? Há a possibilidade também de adicionar mais filtro, reduzindo obviamente a probabilidade de encontrar profissionais, mas é possível caso pretendam uma característica em específico. Depois destes 4 cliques, o que vai acontecer? Vai aparecer, irão aparecer-vos o resultado da vossa pesquisa. Neste caso, imaginem que era a noite 24/5, e apareceria então os profissionais que cumpriam estes requisitos, que era estar disponíveis para a data que tinham previamente estabelecido, bem como o valor que eles estavam dispostos a pagar, sendo que era uma profissão que tinham também selecionado previamente. Neste caso, como veem, aparece aqui eu a dizer match perfeito, porque é só uma noite. Podem selecionar mais do que um profissional, aqueles que vos interessar, de forma a que eles sejam notificados. O primeiro a aceitar a notificação, que tem 12 horas para o aceitar, será o que à partida irá ficar com a vaga e assim que ele aceite, a clínica será notificada. Vou mostrar mais um exemplo em que neste caso era um turno específico, em que neste caso há o que digamos match perfeito, porque haveria profissionais para para o turno que estavam à procura, mas imaginem que têm 4 dias de baixa de uma pessoa, por exemplo, podem colocar à mesma a data de início que procuram pessoas e a data de fim, imaginem que era uma manhã, por exemplo, criam manhãs destes dias. Se não houver nenhum profissional que tenha dado disponibilidade para todos estes turnos, que é o caso do que acontece aqui, o que vai acontecer é que vai dizer que é um match parcial, ou seja, este profissional, por exemplo, podia trabalhar no dia 24, este podia trabalhar no dia 24 no 25, mas já não podia trabalhar daí em diante, e este podia trabalhar no dia 28. Neste caso, o que poderia acontecer era que tinham um match parcial e assim poderiam selecionar vários profissionais, mas conseguiriam cumprir o objetivo que era encontrar profissionais para grande parte dos dias que estavam a necessitar. O que acontece então é que, neste caso, quer nas versões para trabalhos permanentes, com as versões da newsletter ou do destaque, bem como nos trabalhos temporários, antes da vaga ser publicada, no caso dos turnos das vagas permanentes, ou de a informação ser partilhada com o profissional, vai-vos ser solicitado o pagamento, bem como a anexação na vossa área pessoal do comprovativo de pagamento. Só aí que fica finalizado o serviço e a comunicação com o profissional. Um, Em relativamente às clínicas, era um pouco isto das funcionalidades, caso que estão presentes neste momento, mas que acreditamos que vão facilitar a conexão com os diferentes profissionais, podem inclusivamente aumentar a visibilidade das vossas vagas e, inclusive, filtrar e notificar os profissionais potencialmente interessados para as vagas que têm aberto. Além disso, de uma forma muito simples, bastam 4 cliques para encontrar pessoas para fazer um turno dentro do vosso hospital ou da vossa clínica. Caso tenham ficado assuntos por esclarecer, podem deixar no chat, como já disse no início, ou então colocarem as dúvidas no fim de forma verbal. Relativamente aos profissionais, existe também um registro, a proteção dos dados e toda a informação para que se sintam protegidos também e com o que é que estão a contar é também obrigatória a leitura e a aceitação antes de continuarem o registro.
Tivemos muito cuidado, quer de um lado, enquanto clínicas, quer dos profissionais, de forma a manter o anonimato dos profissionais durante toda a fase do processo, até à aprovação do próprio profissional. E vocês vão perceber isso ao preenchimento, no preenchimento do registro e também ao longo da minha explicação, espero eu. O registro vai permitir então que o vosso perfil seja mostrado de uma forma também bastante uniformizada e transparente. Como falei anteriormente, há a possibilidade e é aconselhável que seja colocado no vosso perfil também o registro LinkedIn, bem como a anexação do próprio currículo vitae atualizado, que vai valorizar também o vosso perfil para serem chamados para entrevista. E a plataforma está construída inclusivamente para caso vocês tenham interesse ou disponibilidade para se candidatarem para outros países o fazerem. Na página 5 o que vos vai acontecer, o que vos vai aparecer é uma listagem de países onde vocês possam ter interesse em trabalhar. Por exemplo, se quiserem trabalhar no Reino Unido ou noutros países, irem selecionando. No que toca a Portugal, que acredito que muitos de vocês tenham interesse e ainda bem em trabalhar em Portugal, ao selecionar em Portugal, o que vos vai acontecer é que vos vai aparecer um mapa no qual vão ter que selecionar de uma forma obrigatória pelo menos um distrito, mas podem selecionar mais do que um, indicando então quais são os distritos que têm disponibilidade para trabalhar, quer esta disponibilidade ou este interesse vai ser utilizado quer para o tipo de trabalho permanente, quer para o tipo de trabalho temporário. Pode ser a qualquer momento alterado, depois de terem feito e finalizado o registro na vossa área pessoal, todos os perfis, quer das clínicas, quer dos profissionais, pode ser alterado ou atualizado. Além disso, podem colocar se será full-time ou part-time o tipo de trabalho que procuram. Eh, Em seguida, é-vos perguntado se têm interesse em contratos de trabalho, ou seja, vagas permanentes, porque há pessoas que podem estar contentes no local onde trabalham e só estão à procura de trabalhos como trabalhadores independentes, ou seja, para realizar turnos. E nesse caso, aqui podem colocar, por exemplo, a dizer que não estão interessados em ouvir candidaturas eh, ou vagas, neste caso, estão disponíveis para, para ouvir propostas para contratos de trabalho. De qualquer das maneiras, mais à frente, ou seja, depois do vosso registro, caso possam um dia alterar e pensar alterar a ideia, podem alterar esta funcionalidade. De qualquer das maneiras, quem estiver à procura apenas de turnos, aqui colocaria que não. Quem estiver aberto a ouvir novas propostas, poderá então selecionar aqui que sim. Se selecionarem que sim, o que vos vai ser pedido de forma obrigatória também é a expectativa salarial. Recordo que a plataforma trabalha com salários brutos anuais. Se tiverem dificuldade em calcular o valor líquido, que é normalmente o que nós pretendemos saber, ou muitos de nós pretendemos saber, podem utilizar este simulador, tendo em conta as vossas características, quer se são casados, têm filhos, todas essas condições, e então de uma forma pessoal podem determinar o valor líquido e então depois disso selecionar então aqui o intervalo de valores que pretende oferir. Tem aqui também algumas características que podem selecionar caso que tenham preferência, se têm obrigatoriedade de terem cartão de refeição, se não querem trabalhar aos feriados e fins de semana ou por turnos e podem então, caso não tenham interesse, não selecionar esse tipo de funções. Caso então tenham interesse nas vagas permanentes, ou seja, para contratos de trabalho, mas também trabalhos independentes, ou só trabalhos independentes, aqui teriam que carregar em sim. De qualquer das maneiras, recordo que para terem este tipo de atividade, terão então que estar como registados pelo menos como trabalhador independente, ou terem uma empresa de forma a passar um recibo verde ou uma fatura à VET Talent Connect. Além disso, temos algumas funcionalidades que nos parecem ser interessantes, no sentido de facilitar ao máximo a atividade dos diferentes profissionais. Os médicos veterinários que estão inscritos na Ordem já têm um seguro de responsabilidade civil associado à própria Ordem. No caso dos seguros de acidentes de trabalho, só se já estiverem a trabalhar num sítio, esse seguro provavelmente está ativo. De qualquer das maneiras, só podem usufruir dele quando estão a trabalhar nesse local. Se forem trabalhar noutro sítio, já não vai estar ativo.
e, portanto, é todo aconselhado que tenham ambos os seguros. No caso dos enfermeiros, auxiliares e técnicos administrativos, inclusivamente o seguro de responsabilidade civil, à partida não terão, a não ser que o tenham feito por vossa iniciativa, e, portanto, há a possibilidade, é a possibilidade de o fazerem, e da nossa parte é aconselhado que assim o façam para se protegerem o mais possível. Nós então o que fizemos foi tentar ter parcerias com seguradoras, de forma a ter um seguro mais apetecível para vocês, e caso tenham interesse em ouvir as condições desse seguro, de uma forma completamente gratuita, basta clicarem aqui neste visto e serão então posteriormente contactados por estes parceiros com a proposta, e vocês depois só aceitam se quiserem ou não. De qualquer das maneiras, aconselhamos a que, ou através dos nossos parceiros com os valores mais adaptados, ou com o vosso segurador, por exemplo, é importante que o façam. Além disso, caso tenham dificuldade em saber como abrir atividade como trabalhador independente, como passar um recibo, também temos parceiros que vos podem ajudar a esclarecer essas questões. E também aconselhamos a que haja aqui a inscrição na newsletter para que possam estar a ser notificados quer das vagas existentes, mas também da atualização da plataforma. Como falei já inicialmente, nós tivemos muito cuidado em proteger sempre o perfil dos profissionais, ou seja, é habitual eu ouvir que tenho receio de estar inscrito na plataforma porque depois sabem que eu estou lá, portanto a entidade, por exemplo, onde estão a trabalhar, mas na verdade isso, como estão a perceber, não acontece, ou seja, vocês podem estar inscritos e a entidade que vocês estão, onde trabalham, mesmo que esteja inscrito na plataforma, não vai ter acesso a essa informação. Ou seja, o vosso perfil só é mostrado à entidade, enquanto clínica, quando vocês aprovam. Ou seja, caso estejam interessados numa vaga permanente, por exemplo, e que tenham concorrido, ou no caso de terem estado numa disponibilidade para um turno e tenham sido contactados pela clínica a dizer: Olha, eu quero que venhas fazer este turno. E nesse caso, vocês ainda têm que ir à plataforma para aprovar, a dizer: Ok, eu sei qual é que é o hospital, foi a clínica X, eu quero fazer esse turno na clínica X, já tinham previamente indicado o valor, então aí sim é comunicado à clínica que é este profissional Y que irá fazer o turno, ok? Como é que vocês podem ver as vagas? Portanto, se alguma clínica tiver selecionado a newsletter, vocês serão notificados por e-mail caso o vosso perfil se enquadre. Outra opção é vocês depois de fazerem o login e do vosso perfil ser aprovado, o que acontece então é que podem ir por distrito e verem as vagas por distrito, por exemplo. Outra opção é utilizarem aqui oportunidades, ver todas as oportunidades, e depois aí nesse caso vão ver todas as vagas que estão disponíveis. As que estão em destaque irão aparecer logo aqui numa página inicial, as outras vão tanto por ordem de entrada. Podem também utilizar a barra de pesquisa que aparecia ali para pesquisar alguma palavra-chave, por exemplo, anestesia, ou exóticos, ou cirurgia, e vai haver um filtro então associado a essa palavra. Para candidatarem-se à vaga, depois de observarem a vaga, como aparecia aqui no vídeo, e vou voltar a passar, portanto, se quiserem ver o detalhe de uma vaga, todas elas são mais ou menos uniformes, podem ter mais ou menos informação consoante o que foi preenchida, mas tentamos que sejam o mais uniformes possíveis. Vocês veem a vaga, se vos interessar e quiserem concorrer para serem chamados para a entrevista, basta tão simplesmente carregar aqui como candidatar-me a esta oportunidade. E o vosso perfil previamente preenchido, com ou sem anexação do currículo vitae, será então enviado para a clínica. Caso queiram por algum motivo cancelar essa candidatura, basta simplesmente abrir novamente a vaga e cá em baixo irá aparecer um botãozinho, em vez de candidatar-me, dizer cancelar a candidatura. O que é que vai acontecer então? O vosso perfil irá posteriormente ser, neste caso, após a vossa candidatura, irá ser mostrado à clínica num formato semelhante a este e depois, ao ver em detalhe, irá ver todo o vosso perfil. Relativamente aos trabalhos temporários ou por turnos, o que vai acontecer é que então, num separador em que aparece a minha disponibilidade, vai-vos aparecer um calendário semelhante a este, no qual vocês podem então posteriormente apresentar a vossa disponibilidade. De forma a facilitar a vossa vida, o que acontece é que podem selecionar aqui neste botãozinho a dizer define o teu valor, qual é o valor padrão para realizarem um turno como uma manhã, um turno como uma tarde, como uma noite ou até o dia todo,
e será esse o valor que automaticamente irá entrar sempre que vocês apresentarem uma disponibilidade. Essa disponibilidade pode ser colocada ou por cada dia ao longo do calendário, ou se for, por exemplo, uma semana em que estão de férias e querem aproveitar para ter um rendimento extra, podem colocar um período e dizer que é todas as manhãs. De qualquer das maneiras, antes de selecionarem o dia, o que vos vai acontecer é vai-vos aparecer uma janela pop-up semelhante a esta, e o que terão que fazer então é indicar, por exemplo, como vai aparecer aqui, seleciona o dia 1 e vocês o que iriam dizer é, ok, no dia 21 eu estou disponível para uma manhã. Então o que vai acontecer é que tinham que adicionar aqui manhã, por exemplo, e se quiserem utilizar o valor padrão, ele automaticamente vai utilizar o valor que previamente tinham definido no botãozinho anterior. Caso contrário, caso pretendam por algum motivo aumentar nesse dia o valor, podem também adicionar aqui e será nesse dia em específico o valor que será mostrado para essa disponibilidade. Portanto, é tão fácil quanto isto. Podem ir ao longo do calendário definindo as disponibilidades consoante aquilo que vocês acharem por bem, e o que vai acontecer é que até para o vosso controle conseguem, através desta legenda, saber se colocaram aqui, por exemplo, estamos a ver a alteração neste dia específico, porque era um sábado, quero levar mais dinheiro, e então é fácil alterar desta forma, e já não vai utilizar o valor padrão, por exemplo. O que acontece então é que, como estava a falar, temos este esquema de cores que permite a vossa visualização e então, de uma forma muito rápida, observar qual foi a disponibilidade que demonstraram para aquele mês. Sempre que se alterarem as disponibilidades, era importante que vocês o alterassem e atualizassem de forma a não serem notificados ou então a estarem livres e não terem mostrado a disponibilidade. Portanto, acaba por ser esta a forma mais simples. O que é que vai acontecer? Após realizarem um trabalho, vocês devem emitir uma fatura ou um recibo e o pagamento nós iremos tentar fazer o mais breve possível assim que tenham feito essa faturação. De qualquer das maneiras, o que garantimos é que o pagamento será feito, a transferência será feita até 30 dias após a emissão da fatura. Vamos tentar que seja o mais breve possível, ou de forma mais rápida possível, mas de forma legal o que garantimos é que seja até esse período. Quer para as clínicas, quer para os profissionais, o que acontece é que têm também uma carteira aqui neste símbolo ao lado do vosso perfil, do qual podem ter a atualização dos serviços que já efetuaram, dos pagamentos que ainda têm em falta, podem fazer uma filtragem por data, podem observar então ou em numérico ou em gráfico, portanto, no caso das clínicas, por exemplo, se tiverem mais que uma filial, podem filtrar por filiais, e a ideia é vocês também aqui terem uma monitorização daquilo que está a acontecer dentro da plataforma. Criamos também um separador com as perguntas frequentes. Caso tenham dúvidas ou sugestões ao longo da plataforma, no canto inferior direito, existe também lá uma lupa, no qual podem fazer comentários ou sugestões de melhoria ou inclusivamente dúvidas para que possamos melhorar a plataforma também ao longo da sua utilização e evolução. Acreditamos muito que esta plataforma possa ser vantajosa para o mercado veterinário. Na verdade, um dos cuidados que nós tivemos e que continuamos a ter no desenvolvimento desta plataforma é, sem dúvida, a proteção do perfil, especialmente dos profissionais, no qual o perfil só é mostrado após a aprovação dos profissionais, isto quer nos trabalhos permanentes, quer nos trabalhos temporários, ou seja, só após a aprovação dos profissionais é que as clínicas vão ter acesso a quem está inscrito e a quem tem interesse na vaga. No caso dos profissionais, podem ser notificados diretamente para uma vaga quando há interesse, caso a clínica tenha utilizado a função newsletter, e no caso das clínicas, após haver uma candidatura de um profissional para uma vaga previamente estabelecida, inclusivamente para a versão free, o que acontece é que são sempre notificados sempre que haja uma pessoa a concorrer para a vaga. Além disso, no caso dos profissionais, temos o apoio quer das questões laborais, fiscais e também da questão dos seguros para facilitar, para vos reduzir o tempo necessário e aumentar a segurança. Tentamos que as vagas, quer de uma parte, sejam mais transparentes possíveis para os profissionais, é a mesma forma que o perfil seja o mais detalhado para as clínicas, de forma a aumentar essa transparência.
E é uma das grandes vantagens que nós acreditamos nesta plataforma é a possibilidade de encontrarem pessoas para turnos de uma forma muito rápida, à distância de 4 cliques, com o valor já definido, sem necessidade de andar a negociar turnos. E enquanto os profissionais, a possibilidade de uma forma muito ágil de aumentar a visibilidade das vossas disponibilidades e também com valor definido por vocês, sendo que são notificados também de uma forma fácil para a realização desses turnos. Queria aproveitar também para vos dizer que, de voltar a relembrar a questão de clicarem na subscrição da newsletter para que possam ser notificados com esta questão das vagas, mas também para o envio da informação associada ao desenvolvimento da plataforma. Estamos nas redes sociais, quer no LinkedIn, Facebook, mas também no Instagram. Temos também um canal do YouTube que já tem alguns vídeos para mostrar, por exemplo, esta questão das disponibilidades, mas iremos colocar lá, espero que mais vídeos no futuro. Pedíamos também que partilhassem dentro da vossa rede de contactos este projeto, esta plataforma, de forma a que ela ganhe dimensão suficiente para também ser importante no mercado, para aumentar a transparência deste processo de recrutamento. eh, e, portanto, se tiverem a possibilidade de colocarem hoje, por exemplo, nas vossas redes sociais ou então até a publicidade boca a boca entre os colegas, é sem dúvida a melhor e tentem fazer os vossos registros, quer como clínicas, e utilizar para procurar profissionais, mas também enquanto profissionais mostrar as vossas disponibilidades para realizar turnos e ter um rendimento extra. Caso tenham surgido dúvidas relativamente à utilização da plataforma ou às suas funcionalidades, terei todo o gosto em tentar esclarecer agora nesta fase, ou então depois, se quiserem, ou por via e-mail ou até através das redes sociais,